Vou pegar um negócio. Os irmãos têm alguns trabalhos para me entregar, né? Eu não tenho muita pressa, não. Os irmãos podem ir entregando e tal. Eu vou deixar no mês de junho, eu vou deixar para os irmãos só fazerem isso, tá? Se tiver atrasado, os irmãos vão entregando. Eu não vou dar aula. A gente pode até fazer alguma reunião, tal, para ver acertar algumas coisas, mas toda a matéria eu vou dar até o final de maio. Eu vou dar tudo que tem que dar, tá? E aí, o mês de junho, eu vou deixar mais à vontade para vocês irem fazendo os trabalhos e tal, e entregando. Eu sei que é uma correria para todo mundo, né? E a gente não vai fazer disso também um inferno na vida da gente, né? Nós vamos levar de boa. E eu vejo assim, tudo que a gente faz, irmão, tem que ser agradável, né? Se começar a ser um peso para nós não devemos fazer, né? Então, eu sei que os irmãos não estudam somente, trabalham, têm família, tá? Então, eu acho que os irmãos podem ir levando mais tranquilo, tá? Não fique muito preocupado. Hoje eu quero ver com os irmãos, eu já postei para os irmãos viram, né? O material que eu postei aí, né? E eu vou ver alguma coisa desse material que eu postei. Eu queria ver com os irmãos sobre o ensino dos 12 apóstolos, né? Que é o Didaquê, era um tipo de um catecismo, né? Que foi elaborado no primeiro século. Eles creem realmente que foram os apóstolos que elaboraram esse catecismo, né? Eles não têm certeza, né? Então é suposição, tal. Mas pelo que a gente lê do Didaquê, eu tenho Didaquê em português, né? E assim, é uma coisa muito assim, muito bíblico, né? Muito apostólico, né? Dá para, lá, o Leonardo tem também, né? Então, se você lê o Didaquê, você vai ver que é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós ensinamos, né, para os nossos novos convertidos. Então, Didaquê é um catecismo cristão escrito entre 60 e 90 da nossa era. Talvez até antes da destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, né, da nossa era. Provavelmente ele foi escrito na Palestina ou na Síria. Ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Se nós pegarmos o livro de Atos, né, nós vamos ver lá que Lucas fala lá, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, né? Esse Teófilo era um cara, assim, diz a tradição, que ele era uma pessoa rica, não era judeu, né? Porque pelo nome, o nome é grego, né? Teófilo é amigo de Deus, né? Em grego. Mas ele se converteu ao cristianismo. E aí ele queria conhecer, o que ele fez? Era comum naquela época, né? Se pagar para a pessoa escrever um livro, né? Sobre algum assunto, né? Texto sobre algum assunto. E ele queria saber mais do cristianismo, então o que ele fez? Ele pagou para Lucas, Lucas escreveu o Evangelho, né? E escreveu o livro de Atos, para que ele tomasse conhecimento, né, acerca do cristianismo. Então, ele tinha muito disso. E o Didaquê também ele foi escrito nesse sentido, para que os mais pobres, né, no caso lá, os que não podiam comprar, mas eles, os mais pobres, tivessem acesso e conhecessem, né, o cristianismo em toda a sua inteireza, né? Pois não, pode falar, Leonardo. Eu vi a mãozinha e acabei esquecendo. Pode falar. Não tem problema, não. Onde que o senhor está lendo? Nesse PDF que você mandou? PDF na página 3, tá? 3? É. Tá, o final da página. Ah, tá, legal. Ensino dos 12 apóstolos,
Didaquê. Maravilha. Essa antiguidade explica por que igrejas chegaram a considerá-lo um escrito canônico, né? Alguns dos pais da igreja quiseram colocá-lo, né, no texto como um livro da Bíblia, né? Canonizá-lo também, né? Entre os assuntos tratados, podemos destacar a repetição das palavras de Mateus 5:26, né, que contribuíram para a definição da doutrina sobre o purgatório. Isso aí que a Igreja Católica que usou, né? A proibição do aborto e do esoterismo e astrologia, a exortação pela unidade dos cristãos, os sacramentos do batismo, confissão dos pecados, a Eucaristia, o batismo ministrado por imersão ou infusão e na forma trinitária, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Eucaristia, vista como alimento espiritual para o cristão e talvez como sacrifício. Por isso que a Igreja Romana chama de missa, né? O momento eucarístico é chamado de missa, quer dizer sacrifício, né? Os cuidados a serem tomados contra os falsos profetas e mestres, a celebração eucarística realizada aos domingos, né? Porque até então o judeu ele se reunia no sábado, né? A partir da ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a se reunir no domingo, que foi o dia da ressurreição. Então, o Didaquê, ele também orientou quanto a isso, né? A existência de bispos e diáconos substituindo ou com a mesma dignidade dos profetas e mestres. O documento está dividido em 4 partes, totalizando 16 capítulos. Então, esse foi o primeiro documento cristão de que nós temos conhecimento, né? Então, as igrejas lá do primeiro século, elas se nortearam por esse documento. Aí ele vem tratando também da diferença entre a teologia do Novo Testamento e a teologia dos pais apostólicos, né? O pensamento dos pais apostólicos, com exceção de Inácio de Antioquia, entendia-no primordialmente como o revelador divino do conhecimento do verdadeiro Deus e arauto de uma nova lei de moralidade simples, elevada e severa. A vida cristã era ascética e legalista. Você vê como é que era, né? Não tinha liturgia, essas celebrações que nós temos hoje, né? Porque a igreja evoluiu, né? O ser humano evoluiu, mudou, a cultura mudou, então a igreja também acompanhou isso. Mas a igreja do primeiro século, né, dos apologistas, no caso, né, ela não tinha esse tipo de celebração e de rituais, né? Então, as quartas e sextas-feiras, eles praticavam o jejum, chamados de estações, como se tratasse soldados de Cristo em guarda. A oração dominical era repetida 3 vezes ao dia. Interessante, né? Como eles tinham, né, uma preocupação com as práticas, né, as disciplinas espirituais. Desaconselhava-se novo casamento após a viuvez. Quer dizer que o indivíduo ficava viúvo, ou a mulher, né, ficava viúva, normalmente era a mulher, né? Ficava viúva, eles desaconselhavam, não aconselhavam a mulher a casar novamente, né? O mero arrependimento era insuficiente para a obtenção do perdão. Devia haver também insatisfação pelo pecado. Em suma, comparados com o Novo Testamento, os pais apostólicos se distinguem principalmente devido à sua ênfase no que geralmente se denomina moralismo, podendo-se usar o termo legalismo. Então, eles eram, se nós fôssemos olhar, né, com os olhos de hoje, né, se nós fôssemos olhar, eles eram extremamente legalistas.
E eram radicais, irmão. Eles não abriam mão daqueles postulados que eles defendiam, né? Isso acontece, em parte, porque se dirigem a novas congregações cujos membros recentemente abandonaram o paganismo. Fazia-se necessário substituir seus antigos hábitos com praxe e costumes cristãos. O pagão, irmãos, eles tinham uma vida liberal, né? Para não falar libertina, né? Quem assistiu aquela série Os Vikings, né? Os irmãos vão ver que eles retratam realmente como que era a vida dos pagãos. O cara gostava de uma mulher e ele ia lá e tomava a mulher. E passava 2, 3 anos, ele enjoava da mulher, ele ia lá e pegava outra. E deixava aquela primeira com outros filhos, ou então ficava com as duas. Era assim, não existia um código moral como os cristãos têm, né? Existiam leis morais, né? Por exemplo, no caso de assassinatos, mesmo traição, né? Algumas comunidades eles tinham noção de traição, de mentira, né? Mas eles não eram tão aferrados, né? Como os cristãos são, né? Os cristãos são até hoje, né? Mentira para nós é mentira. É interessante, irmãos, que nós aqui no Brasil nós somos muito liberais quanto à mentira. Por exemplo, eu estava vendo ontem uma reportagem daquele casal lá que o marido matou o menino lá, né? O padrasto do Henri, né? E a mulher deu um depoimento mentiroso. Aqui, ó, o advogado estava falando, não, mas se ela voltar atrás, ela pode não ser enquadrada num crime hediondo, né, tal, pode não ser enquadrada junto com ele, né? Aqui é assim. Lá nos Estados Unidos, irmão, sabe o que aconteceria? Ela ia pagar um preço altíssimo pelo crime de perjúrio, que é mentir em juízo. Ela mentiu, a pena dela seria mais agravada ainda. Nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra eu não sei como é que é, mas lá nos Estados Unidos é assim. O crime de perjúrio por isso que o cara quando vai lá, ele pega e ele fala a verdade, porque se descobrirem que ele falou, que ele mentiu, ele tá danado. Ele tá no danado, ferrado mesmo, né? Porque eles não admitem, porque eles têm essa consciência cristã. Agora, o direito nosso é o direito romano. O direito romano, ele dá margem a esse tipo de coisa. E outra coisa, o direito romano, ele dá direito de você mentir. Dá direito de você ficar calado, você não abrir a boca. O Lula, quando foi questionado lá pelo Sérgio Moro, eu vi uma das sessões lá do julgamento dele, ele não abriu a boca. Diz que é um direito do indivíduo, né? Não abrir a boca. Eu não consigo entender isso, né? Isso aí não é uma atitude cristã. O ensino dos pais apostólicos sobre a graça e sobre a salvação. Outras coisas que eles valorizaram muito, né? E eles seguiram, né, a linha dos apóstolos, né? Tanto nos escritos joaninos quanto de Inácio, salvação é vida no sentido de transformação da mortalidade pecaminosa em imortalidade bem-aventurada. As raízes dessa ideia estão no ensino de Paulo. Era uma concepção que punha ênfase na pessoa de Cristo e na encarnação. O conceito latino resumia-se na afirmativa de que a salvação consiste no estabelecimento de relações justas com Deus e no perdão dos pecados. Ideia essa cujos antecedentes se encontram também no pensamento paulino. Essa segunda tendência necessariamente dava ênfase maior à graça divina, à morte de Cristo e à reconciliação. Pelos pais apostólicos, salvação é apresentada, na maioria das vezes, em termos de
imortalidade e indestrutibilidade em vez de em termos de perdão dos pecados. O perdão do pecado, só o perdão do pecado, irmãos, ele não produz salvação. O indivíduo pode se arrepender e não ser salvo. Ele tem que se arrepender e tem que crer. Né? Outra coisa, é o que os pais apostólicos ensinaram, né? E que nós ensinamos, é que o indivíduo, quando ele se arrepende, ele muda de vida. Por isso que nós chamamos de convertido, né? Ele se converte, ele muda de direção. Então, os pais apostólicos, já na antiguidade, pregaram a conversão. Já mais para frente, a Igreja Católica ela teve tendência, né? Porque ela estava lá depois do século IV, né? A tendência dela era amealhar, né, seguidores. E houve, quando vocês estudarem história de missões, vocês vão ver que houve um grande acréscimo de gente na igreja que não era convertido. Os irmãos terem uma ideia, diz que Constantino, quando disse que se converteu, ele falou que se converteu e levou as legiões romanas todas a se converterem. Diz que era tanta gente, o exército todo estava em forma assim, né? E não tinha jeito de batizar aquele pessoal, né? Diz que o bispo de Roma pegou a água e jogou assim, foi jogando, igual o padre Marcelo faz, né? Ele joga água no povo lá, né? O bispo de Roma fez isso. E aí batizou, essas pessoas foram batizadas sem conhecer o cristianismo. E aí houve um grande acréscimo de pessoas cristãs, que não eram cristãs coisa nenhuma, né? Mas a igreja encheu de gente. Eu não sei se vocês viram um vídeo que o irmão Cláudio mandou para vocês hoje, de administração eclesiástica. Não sei se ele pôs no grupo de vocês ou se ele pôs no grupo da associação. Eu estava assistindo o vídeo agora à tarde, o Edson assistiu, né? O Josué Campanhã, que é um pastor amigo nosso, ele foi membro da CEPAL durante muitos anos e ele tem uma consultoria agora. E ele está fazendo um levantamento, né, sobre os pastores, as igrejas. Tal. Eu achei interessante, eu não assisti todinho o vídeo, eu comecei a ver o vídeo, mas não cheguei a assistir tudo. Mas algumas coisas que ele falou, eu fiquei assim eu me liguei muito, porque ele falou assim que agora, esse momento que nós estamos vivendo, é o momento da poda. Nós estávamos assim como uma árvore sem ter sido podada. Para dar fruto, tem que podar, irmãos. Então, quando nós entramos, a igreja entrou na pandemia, a igreja estava assim, inchada. Os irmãos verem que o último censo disse que nós evangélicos, somos 30% da população do Brasil. 30% da população brasileira são 63 milhões de pessoas. Vocês acham que tem 63 milhões de cristãos evangélicos no Brasil? Nominalmente pode ter, tem, né? Porque o IBGE, ele catalogou porque a pessoa, quando foi pesquisada, disse que era evangélica. Mas quantos desses são simplesmente frequentadores de igreja, não são salvos? Não são igreja. Agora nós estamos vendo quem que é igreja, né? Quem está participando. Né? Nós temos, assim, tem pessoas na nossa igreja, por exemplo, o Edson conhece. Tem pessoas que eu conversei com algumas pessoas, a pessoa falou assim, eu não vou na igreja, só vou na igreja quando acabar a pandemia. Falaram assim, realmente para mim, assim na caruda, irmão. Um crente que não tem prazer de estar na comunhão, então não é crente, não é salvo, né? O salvo, ele tem necessidade. Eu vejo as crianças têm necessidade. E quem está sofrendo mais, irmãos, com isso, eu vejo que são as crianças. Que nós não temos um programa, não tem como, né, a gente trabalhar com as crianças. Eu até mandei esses dias no grupo da igreja, né, uma escola bíblica
de uma igreja lá de Jundiaí, de um trabalho com crianças. Achei muito bonito. Eu quero ver se eu pego mais vídeos e mando, porque as crianças estão sendo os maiores prejudicados, eles não têm como. Não existe uma live que atrai as crianças. A criança, quando muito, vai ficar 5 minutos na live e depois não aguenta, cansa. Né? Para nós que somos adultos é difícil. Né? Eu tô lendo aí, estou vendo algumas coisas, né, sobre a questão de ensino remoto. Os especialistas estão dizendo que o máximo que você aguenta, adulto, hein, é 20 minutos. 20 minutos você fica focado. Depois dos 20 minutos, daí já começa a ter assim, um monte de distrator, né? O cara fala, alguém fala, um cachorro late, o cara perde a noção. Então, nós estamos vivendo uma época assim, muito difícil. Aqueles que são salvos, eles têm procurado buscar, né? Têm se preocupado, mas os que não são, estão levando. Quando acabar a pandemia, esse povo vai voltar, né? Vai até voltar. Mas é igual quando começou a perseguição na igreja primitiva. Quando começou a perseguição, aí foi visto quem era, de fato, a igreja. Outro aspecto fortemente acentuado nessa conexão é o conhecimento. Cristo nos trouxe o conhecimento da verdade. Ele é o revelador enviado por Deus a fim de que possamos conhecer o Deus verdadeiro e assim sermos libertos da servidão da idolatria e da falsa antiga aliança. Antes do cristianismo, né, todos nós éramos assim afeitos a práticas, né, pagãs. Eu vejo a minha avó, ela tinha uns tios, né, que vieram da África. Tinha pelo menos um tio que minha mãe conheceu, já tinha 90 anos, mas disse que era um macumbeiro de mão cheia, né? Disse que tocava tambor e sambava lá no terreiro uma noite inteira, né? Disse que era uma loucura. E esse pessoal que veio da África, eles trouxeram toda essa filosofia deles, né? Então, a minha avó, acho interessante que a minha avó, ela não tinha medo desse negócio de bruxa, de feitiços, essas coisas. Ela nunca deixou isso aí entrar na cabeça da gente. Porque ela fala assim, isso é tudo engano de Satanás. Isso aí minha avó era analfabeta, irmão, semi-analfabeta. Sabia ler, né, um pouco. Ela lia, né, e escrevia, mas ela não tinha estudo nenhum, nunca foi na escola. Né? Aprendeu a ler, nem sei como, né? Mas ela, uma das coisas que ela ensinou pra gente é que esse negócio de horóscopo, isso é tudo coisa, engano de Satanás. Deus, então o cristianismo trouxe conhecimento para nós. O povo da antiguidade, o povo que se converteu lá na antiguidade, eles traziam aquela carga, né, de idolatria. Se a gente for ver pela Bíblia, por exemplo, a mulher de Jacó, quando Jacó saiu lá da casa de Labão, né, que ele foi buscar a mulher lá, trabalhou lá durante 14 anos, né, pelas duas mulheres. Uma das coisas que é interessante, diz que quando Raquel saiu, né, diz que ela pegou os ídolos familiares. Eram pagãos. Eles tinham ídolos, né, da família. Eles eram devotos de algum, eu não sei que ídolos eram, né? Nunca estudei, nunca me aprofundei nisso, né? Mas eu creio que eram bezerros, né? Estatuazinhas de bezerro, de coisa assim. Negócio de paganismo. Então, os povos da antiguidade. E outra, se você for na China ainda, diz que várias cidades da China, não sei se ainda hoje, né, por causa do comunismo, não sei se acabaram com isso, mas diz que você chegava na entrada da cidade, sempre tem um portão assim, né, um portal na entrada da cidade com uma imagem, né, do santo protetor, né, do ídolo, do Deus protetor, né, em quem eles creem, em que eles são devotos. Você vê, a Igreja Católica assimilou isso, né? Ribeirão Preto
devoto de São Sebastião. Onde se viu isso? São Sebastião tem poder para alguma coisa? O Bastião não tem poder para nada, irmão. Deve ter sido um crente como nós, a Igreja Católica canonizou, né? Outros são devotos de Antônio. Então, a Igreja Católica assimilou isso. Virou uma... Como é que eles chamam de... quando... Eu esqueci o termo agora, né? Você pega e traz isso para dentro do cristianismo, né? Eu esqueci o termo agora. Então, Cristo nos trouxe conhecimento da verdade. Sincretismo, lembrei agora. Então, o que acontece? O indivíduo traz do paganismo para o cristianismo. Se você for na Bahia, por exemplo, lá na Bahia, os santos lá da Macumba, eles transliteraram eles todinho para o catolicismo, né? Então, Benedito, lá na Macumba é outro santo, Oxum é não sei o quê. Eu não entendo de Macumba, eu não entendo nada, né? Mas eles fizeram isso, pegaram os santos deles, né? As divindades africanas, e transformaram em divindades, né? Do cristianismo, do catolicismo, né? Igual a Iemanjá, né? Diz que é a Senhora Aparecida. Então, é uma loucura. A Igreja Católica, ela pecou nisso, né? Então, isso aí foi porque houve um acréscimo muito grande de pessoas que não eram convertidas. E aí se infiltrou isso dentro do cristianismo. Cristo é o revelador enviado por Deus, a fim de que possamos conhecer o Deus verdadeiro e assim sermos libertos da servidão da idolatria e da falsa antiga aliança. Não diziam que Cristo é mero ensinador. Ensinavam que é Deus, aquele por cuja morte e ressurreição o dom da imortalidade é outorgado. A tendência moralista dos pais apostólicos aparece com maior evidência em seu conceito de graça. No Novo Testamento, graça é o amor de Deus revelado em Cristo. O homem é justificado por graça, não devido à força de suas próprias obras. Então, esse foi um dos ensinamentos dele também, que a Igreja Católica esqueceu, né? A Igreja Católica, o que ela ensina? Que você deve fazer penitências, que você deve fazer sacrifícios, e os pais apostólicos não ensinaram isso. Eles ensinaram que a graça é um favor que eu recebo de Deus sem merecer. Todos nós recebemos sem merecimento algum. Eu, por mim, não posso fazer nada. Eu sou salvo pela graça de Deus. Entre os pais apostólicos, esse conceito neotestamentário de graça é substituído por outro, no qual a graça é considerada um dom que Deus outorga ao homem por intermédio de Cristo. No conceito dos pais apostólicos, que a graça confere o poder pelo qual o homem pode alcançar a justiça e, afinal, ser salvo. É o que nós ensinamos, né? E que a Igreja Católica deixou de ensinar. Até nós sabemos que alguns padres hoje, eu tenho visto... É interessante isso, irmão. Eu tenho visto alguns padres pregando, e outro dia desse eu fiquei pensando assim, como é que esse cara não foi expulso da Igreja Católica ainda? Tem uns caras que estão pregando evangelho aí. Eu vi um padre esses dias falando, descendo a lenha nos ídolos. Eu falei, nossa, se um cara desse é ouvido pelo Papa, o cara é excomungado. Então tem pessoas, eu sei que tem pessoas dentro da Igreja Romana que são convertidos. E que vão ficar lá. Quem sou eu para dizer que o cara vai para o inferno? Né? Porque a graça é para todos. Né? Depende de eu querer aceitar. Eles vêm falando também sobre um pouco, os pais apostólicos também combateram o docetismo. O docetismo é um nome dado a uma doutrina cristã do século II que defendia que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão
e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. A origem do docetismo é geralmente atribuída aos gnósticos, para quem o mundo material era corrompido. Essa doutrina viria a ser condenada como heresia no Concílio Ecumênico de Calcedônia. Então, foram outra coisa que os pais apostólicos fizeram, foi combater o docetismo. Os irmãos terem uma ideia, já nos dias dos apóstolos, os gnósticos já estavam insuflando na igreja esse tipo de doutrina, né? Quando os apóstolos morreram, aí diz que era o grupo oriental da igreja, diz que era muito assim infestado de docetista, né? Outra coisa que eles ensinaram também, a sucessão doutrinária e a sucessão de ordenação. Sucessão doutrinária. As primeiras cartas de Paulo mostram que todos os ministérios da igreja, fossem quais fossem, eram considerados dons diretos do Espírito Santo, que inspira cada um para o serviço à congregação. 1 Coríntios 12, 4 a 11 e 28 a 30. Conclui-se que tais portadores de dons do Espírito poderiam ter sido diferentes pessoas em épocas diversas, e que muitos na igreja poderiam igualmente tornar-se veículos da inspiração carismática. Sim, que são o fruto do Espírito, por exemplo, né? Ou dons de língua, dons de libertação, dons de cura. Isso aí tinham pessoas que tinham, né, na igreja primitiva, né? Paulo, porém, especifica 3 tipos de líderes como dons especiais do Espírito: apóstolos, profetas e mestres. Nós vamos achar isso em 1 Coríntios 12, 28. Ele considerava o seu próprio apostolado como carismático. Então, os pais apostólicos, eles diferenciaram bem esses 3 dons: apóstolo, profetas e mestres. É interessante que, se nós formos ler lá do livro de Atos, nós vamos ter o apóstolo Paulo, quando chegou lá em Mileto, e ele teve os líderes da igreja, né, foram lá se despedir dele, quando ele estava indo para Roma, né? E houve uma choradeira e tal, e eram vários líderes, né? Eram mais de 10. E aí, para a gente ter uma ideia, irmãos, até nesse primeiro momento da igreja, a igreja ela era dirigida por um colegiado. Os pais apostólicos, eles já, na época dos pais apostólicos, isso aí foi deixando. E aí começou a aparecer o bispo chamado de bispo monárquico, né? Que é o pastor presidente. E aí a função diaconal passou a ser bem estruturada, né? E depois chegou num outro ponto, por exemplo, que quando a igreja cresceu muito, o bispo se tornou um superintendente. E aí os presbíteros, né, que são pastores também, né, que eram os anciãos, a palavra presbítero quer dizer ancião, eles pastoreavam e eram supervisionados pelo bispo. É como se fosse assim: o apóstolo Paulo é um bispo, e Timóteo, Tito eram presbíteros. Não sei se tá dando para entender o que eu estou falando, né? Então, a sucessão de ordenação. Presentes nas primeiras congregações, surgiram abusos da confiança nos dons carismáticos. O ensino dos 12 apóstolos, o Didaquê, demonstra que logo apareceram homens ambiciosos e fraudulentos, pretensamente dirigidos por Deus, que causavam danos à igreja. Entendiam que era necessário encontrar meio para estabelecer a diferença entre verdadeiros e falsos. No Didaquê e no pastor de Hermas também, né? O critério era o caráter. Em 1 João 4,14,
é baseado no ensino, tá? Ele deu um nome lá, não sei se é alemão, o que é, Bengt Haglund, nos cita 2 exemplos do significado. Primeiro, os bispos receberam o ensinamento dos apóstolos, assim como os profetas aprenderam de Moisés. A sucessão, né, doutrinária. E segundo, tinham sido designados pelos apóstolos e seus sucessores em linha ininterrupta, assim como apenas a família de Arão tinha o direito de constituir sacerdotes em Israel. A sucessão de ordenação. Hoje ainda, irmão, nós temos a sucessão de ordenação. O que acontece? Nós, na Igreja Batista, nós fazemos, um pouco diferente, né? Nós fazemos um concílio e aí examinamos o candidato e ordenamos, né? Mas o candidato ele tem que ser indicado pelo pastor da igreja. A sucessão é nesse sentido. O pastor da igreja conhece o caráter dele. O pastor da igreja conhece o indivíduo. E ele vai indicar esse indivíduo para passar pelo concílio e ser ordenado e ser ungido, né? As pessoas não gostam, o batista não gosta muito do termo unção, mas é unção mesmo. Porque o que vai acontecer lá? Na hora da ordenação, os pastores impetram, né? Põem a mão na cabeça dele. Ungem, não jogam óleo, nada, né? Tem algumas igrejas batistas que fazem isso, né? Lá na Argentina, eu estive na Argentina, lá perto da Cordilheira dos Andes, lá eles ordenavam assim. Não sei se ordenam ainda, né? Jogavam óleo, né? É um simbolismo, né? Mas é uma unção. Então, os pais apostólicos, eles deram ênfase a isso. E dessa forma, eles sistematizaram, fizeram como que um protocolo. A palavra é muito usada hoje, né? Protocolo. Eles criaram um protocolo para uma vida, né? Uma vivência dentro da igreja. Então, essa foi a importância deles. Nós vamos ficar por hoje por aqui, né? E na aula que vem eu quero falar sobre os apologistas. Eu vou tratar algumas coisas dos apologistas. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só perguntar pelo professor Vanderlei se tem notícia dele. Então, ele já tá em tratamento em casa, tá, irmão? Mas ele ainda está assim, muito cansado, né? Está fazendo fisioterapia por causa comprometeu o pulmão, né? Então, eu acho que ele falou assim que ele cansa muito. Ele começa a falar, que ele fala 10 minutos já está cansado, assim, exausto. Né? Então, nesse semestre, ele não volta mais para dar aula para a gente. Eu creio que se ele voltar, só vai voltar no mês que vem, mas eu acho meio difícil, viu? Acho meio difícil. Outra coisa, ele perdeu a mãe, né? A mãe estava entubada. Ele está com a sogra entubada ainda, né? E o irmão estava entubado, parece que saiu do entubamento, intubação, sei lá como é que chama isso aí, saiu e já acho que ele estava em coma induzido, né? Aí já acordou, já tiraram ele, mas ainda está no hospital. Eu não vi, a esposa dele não mandou mais nenhuma mensagem esses dias, mas está se recuperando, está indo bem. Então, foi assim uma fatalidade. O pai dele ainda está internado também. Só que o pai não está entubado, não. Mas ainda está internado. Mas foi assim muito, muito difícil para eles, né? A mãe, o pai, ele, a esposa e o filho, só que a esposa e o filho tiveram fraquinho, né? E o irmão teve forte e a sogra teve muito forte. Né? Então, eu creio que esse semestre ele não volta mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, nós vamos encerrar. Os irmãos têm o material aí. Eu quero fazer um complemento, se for possível. Pode falar. Essa semana, fiquei para fazer a ficha de leitura de Justino Martin, né? E aqui, né, lendo a história dele, com certeza acho que a gente vai falar alguma coisa na próxima aula, né? Nós vamos cair nos apologistas aí, com certeza vai falar alguma coisa dele.
Mas eu pude ver na história da vida dele, né, que ele por si só, antes da conversão, já era um homem inquieto, impaciente na busca por uma verdade, né? Tanto é que ele já tinha estudado ali no mínimo nada umas 5 linhas filosóficas diferentes em busca de uma verdade, até que ele encontrou no cristianismo, né, a verdade que ele tanto procurava. E ao encontrar com aquela verdade, ele fez aqui um pilar tão forte na vida dele, né, o cerne do ministério da obra dele, né? E ao entender e encontrar aquela verdade, ele usou aquela verdade para defender a fé, né? E ali, Helena, ali mexeu muito comigo, porque eu acho que é o que nós precisamos fazer hoje em dia, né? Eu gostei do comentário que o professor fez aí do pastor, do vídeo lá do Cláudio, né? Que nós estamos em tempo de poda. É isso mesmo, né? Tempo de poda. E nós, que quem já é pastor, né, aí, quem já é líder e responsáveis aí pelas igrejas locais, eu acho que em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, é tempo de usar aquilo que nós já aprendemos e colocar em prática. Sim. Colocar em prática, né? Eu acho que o que Deus já nos deu então para trabalhar, eu acho que já está na hora da gente começar a trabalhar, usar. Eu vi ali na história daquele homem que não demorou muito. Assim que ele já encontrou a verdade no cristianismo, ele já usou de toda a bagagem que ele já tinha externa para poder trabalhar em favor do reino, em favor de Cristo. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, que não são diferentes, né? Eu, pelo menos, penso assim, olhando para essa pandemia, para os dias que nós temos vivido, eu não vejo diferença nenhuma com a igreja primitiva, no sentido da perseguição, das dificuldades né, no disseminar do evangelho. Então, nós estamos aí no mesmo nível de dificuldade, né? Nós só não estamos ainda acometidos da pena de morte, né? Das feras, né, do fogo, mas as dificuldades têm sido grandes, sim, e a gente não pode recuar. A gente não pode recuar, a gente tem que, pelo menos eu tenho aprendido assim, usar tudo que Deus nos deu a favor do reino. O momento de trabalhar é agora. É interessante, né, que o Josué falou no vídeo, vocês vão ver lá no vídeo, que é uma das coisas que as igrejas pecaram foi de não formar liderança. Então, é um dos aspectos que ele abordou, é que, por exemplo, nós não ensinamos os pais a discipularem seus filhos. Nesse momento de pandemia, muitos pais, irmãos, não têm o que fazer com os filhos, não sabem. Eu tenho falado muito na nossa sala de oração. É interessante que nós, os crentes mais antigos, nós tínhamos a prática do culto devocional. Então, todo dia, a minha mãe reunia a gente às 6 horas da tarde. Meu pai, ele era missionário da junta, então ele estava viajando. Ele ficava um mês, 40 dias fora, né? Então, minha mãe tinha um encargo. Ela, assim, e ela, assim, ela é disciplinada, disciplinadíssima. Então, toda tarde, 6 horas da tarde, a gente ia jantar, e antes de jantar, ela fazia o culto doméstico com a gente. Os irmãos terem uma ideia, quando a gente era muito pequeno, não sabia ler ainda, ela lia e expunha o texto para nós. E a gente orava pelos missionários, orava pelo pai da gente que estava distante, tudo. E aí nós fomos aprendendo. Quando nós entramos na escola, irmão, é interessante que ela pegava e fazia a gente ler. Cada dia um tinha que ler. Então ela, hoje você vai ler, leia. E aí ela dava o texto, a gente lia, e aí ela falava assim, o que você entendeu do texto? Era pequeno, 7 anos de idade, irmãos. E aí a gente ia explicar o que entendeu do texto. E aí, se a gente falasse alguma heresia, né? Ela pegava e corrigia, falava assim, não, o texto fala assim, assim, assim. Na maior paciência. E ela ensinou a gente assim. Então, eu vejo que hoje, quando o Josué Campanhão falou, né? Os pais falharam nisso. A igreja falhou também em preparar o indivíduo para
para ler a palavra e interpretar a palavra. As pessoas estavam acostumadas a receber de mão beijada, né? A comida, o alimento já mastigado praticamente. Isso aí foi um mal para a igreja. A gente quer fazer um bom sermão, quer levar uma boa palavra, tal, mas nós temos que ensinar os crentes a interpretar a palavra, a ler a Bíblia, a conhecer a palavra. Então, a igreja falhou nisso. E muitos estão sendo assim, estão se desviando e estão assim, desesperados porque não tem uma fé fortalecida através da palavra e da oração, né? Irmãos, é isso aí. Se não tem mais nada, nós vamos encerrar. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, tá bom? Desliguei a câmera aí, porque o meu celular está quase descarregando. Está no 0% aqui. Boa semana aí, bom final de semana a todos. É nada, foi jantar. Deus abençoe, tá? Boa noite, Deus. Bom Boa final de noite. semana. Deus abençoe. Amém.